Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me encontro agraciada com a graça do meu Senhor, disposta a fazer a vontade de Deus e compartilhar com vocês mais um instante com a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus já está aqui aberta nas minhas mãos. Glórias a Deus. Para nós fazermos menção da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo 23, para a glória do Senhor, que nos diz a palavra de Deus. Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Que tremenda a palavra do Senhor nosso Deus. E se você estiver disposto, o Senhor vai falar contigo através desta meditação. Jesus em Nazaré, a sua terra natal. E quando ele estava ali, e todos fitam o olhar a ele, quando ele leu a escritura que foi lhe dado ali na sinagoga. E ele disse: hoje se cumpre essa escritura. Os olhos de todo olhando para ele como que o acusando, como que não crendo nele. E muitos ainda diziam: faz o que você fez lá em Cafarnaum, para que nós acreditemos que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus. Faz os milagres que foram feitos em Cafarnaum. Jesus, ele disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Isso denotava a incredulidade daquele povo, a incredulidade daqueles da sua própria terra, da sua própria pátria, que não criam nele, por conhecer a sua história. E muitos hoje em dia são assim. Jesus mesmo disse: não há profeta sem honra, a menos que seja na sua própria terra, na sua própria família. Então, já veio desde lá. Jesus passou por isso. E quantos têm passado por isso? Mas eu quero aplicar essa palavra, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Médico, cura-te a ti mesmo. Esse provérbio o próprio Jesus falou porque conhecia o coração deles e sabiam que eles estavam querendo provar o Mestre, que eles estavam querendo ver milagres, assim como foi feito em Cafarnaum. E Jesus, ele disse: médico, cura-te a ti mesmo. Sem dúvida vocês vão dizer esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Então, esse provérbio não era um provérbio bíblico, mas um provérbio grego. E Jesus usou para confrontar a incredulidade da sua própria cidade, Nazaré. Quando eles pediram milagres com os que foram feitos em Cafarnaum, eles queriam ver sinais. Eles não estavam dispostos a crer em Jesus, em quem ele era. Ele queria ver manifestações. O provérbio médico, cura-te a ti mesmo, relata que quem tem capacidade para fazer pelos outros e assim ajudar os outros, em primeiro lugar, deve se ajudar a si mesmo. Então, que controvérsia. O médico, o doutor, aquele que cura, mas muitas das vezes precisa ser curado. Eles queriam dizer para Jesus: você não faz nem para você e quer fazer para os outros? Nós só vamos crer se vier grandes sinais, porque quem é você? E muitas das vezes as pessoas diminuem um ao outro. Às vezes a pessoa tem tanta capacitação, a pessoa tem tanto talento, mas muitas das vezes ele é ignorado
ignorado, e muitas das vezes as pessoas não dão crédito. Por mais que a pessoa se esforça para ajudar outras pessoas, por mais que a pessoa se esforça para fazer pelos outros, mas a pessoa fica com o olho naquilo que a pessoa tem ou não tem, naquilo que a pessoa pode ou não pode. E até mesmo os próprios médicos, os próprios doutores, um precisa do outro. Isso implica em que nós necessitamos. Por mais que possamos ter alguma capacitação, por mais que possamos ter algum mérito, mas precisamos e necessitamos. Médico, cura ti mesmo. Mesmo sendo médico, mesmo conhecendo toda a medicina, mesmo tendo toda a sabedoria, ele precisa ainda de algo. Todos nós necessitamos. E o próprio Jesus, como ele viu que isso era interessante e que isso poderia nos trazer uma poderosa meditação, ele disse: médico, cura-te a ti mesmo. Será que você que está me ouvindo está disposto a fazer por si próprio, a curar você mesmo? Quantas vezes você tem se doado de si para os outros? Quantas das vezes você tem preocupado tanto com as pessoas? Quantas vezes você tem feito pelos seus, pela sua família, por todos aqueles que Deus tem te capacitado para fazer? E muitas das vezes tem esquecido de si próprio. Isso é fácil acontecer na nossa vida. Muitas das vezes a gente só faz para os outros, só pensa nas outras pessoas, se dispõe a fazer o melhor. E muitas das vezes esquecemos de nós mesmos, que nós precisamos sim, de nos curarmos. Precisamos, tem coisa que é íntima, tem coisa que é pessoal, tem coisa que nós temos que fazer por nós. Outra pessoa não vai realizar na nossa vida. Outra pessoa não vai ter condição de ter acesso a departamentos na nossa vida que somente nós podemos fazer. E às vezes esquecemos de nós. Esquecemos até o valor que nós temos, porque nos doamos tanto, porque procuramos fazer tanto pelos outros, demonstrar algo para os outros. Jesus disse: médico, cura-te a ti mesmo. Porque eles estavam dispostos que Jesus fizesse muitas maravilhas ali para ele ser aclamado, glorificado, mas Jesus não se interessava por isso. Jesus não queria fazer cena de exibicionismo. Jesus queria que eles crescem e que eles acreditassem que Jesus era o Messias, não somente pelos prodígios, pelas maravilhas, pelas grandes obras, mas por fé. Então, quantas das vezes, irmão, nós lutamos tanto para colocar as coisas na cabeça das pessoas, lutamos tanto para transformar as pessoas, para mudar as pessoas, para fazer algo tão incrível acontecer na vida das pessoas, e acabamos nos submergindo no mar, e acabamos nos deteriorando em nossa própria vida, nos prejudicando, acabamos muitas das vezes se enfermando, porque nós queremos tanto fazer para os outros, esquecemos de curar nós mesmos. Porque tem coisa na nossa vida que depende de nós. Depende de nós. E muitas das vezes nós colocamos o nosso tempo integral em fazer para os outros, em cumprir a nossa tarefa tão árdua. Mas muitas vezes esquecemos que nós somos necessitados de ter algo para nós também. Da nossa vida precisa ser preenchida com fatores que muitas das vezes nós disponibilizamos para outros. Em contrapartida, nós ficamos necessitando. 2 Crônicas, capítulo 16 e versículo 12. Se você está disposto a vir comigo nessa meditação, se você está disponibilizado a dar um tempo para ouvir a voz de Deus, eu te convido, vem comigo, em nome de Jesus. 2 Crônicas 16, 12. No 39º ano de seu reinado, Asa caiu doente dos pés, embora sua enfermidade fosse muito grave. Contudo, até mesmo na sua doença, não buscou o Senhor, mas aos médicos. Então,
este rei Asa, ele tinha muitas condições financeiras, era um rei. E a Bíblia fala que ele caiu, ele ficou doente dos pés. Mas mesmo na sua enfermidade, ele não se colocou em buscar a Deus. Ele não quis saber de voltar a Deus, de buscar ao Senhor que poderia lhe oferecer uma cura. Mas ele pensou, não, eu tenho dinheiro, eu vou gastar com os médicos e certamente vou ficar curado. Nada contra a medicina, porque a medicina é dom de Deus, né? A medicina é algo necessário para as nossas vidas e muitas vezes necessitamos dos médicos, sim, para curar. Mas vê que essa doença não era somente física, essa doença era espiritual. E era necessário que ele buscasse ao Senhor, que ele voltasse a Deus. Mas ele não confiou no Senhor, ele não acreditou em Deus, ele não buscou a Deus. Ele disse, eu posso ser curado, porque eu tenho dinheiro para gastar com a medicina. E quantas pessoas que têm se enganado? Porque nem todas as doenças, né, são para a medicina. Há algumas enfermidades que não são para a medicina, que depende de Deus, né? Deus fazer um milagre. E Deus está disposto a fazer o milagre. Mas como? Se buscar a Deus. Aqui, nessa narrativa, foi colocada assim, na sua doença, não buscou ao Senhor. Então, existem muitas doenças que elas são aparentemente físicas, mas elas são espirituais, né? Que depende de um conserto com Deus, depende de um pacto com o Senhor, depende de clamar a Deus, de buscar ao Senhor. E quantas pessoas que têm se colocado, né, à disposição de outras pessoas. Ele era um rei, ele tinha um reinado, então ele poderia fazer por outras pessoas, mas para ele mesmo, ele não buscou a Deus. Ele se entregou à forma errada. Não interessa a posição que a pessoa tem. Não interessa se ele é um líder, se ele é grande ou se ele é pequeno. Mas existem coisas na nossa vida que só vai mudar se nós buscarmos a Deus. Existem situações que Deus vai nos livrar dela, Deus vai nos dar o livramento naquilo, ao passo que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Quando buscamos a Deus, existem coisas que o homem não pode fazer, que os médicos não podem fazer, mas que Deus faz. E tem coisas que são de posses malignas, demoníacas. E é o Senhor que tem poder de trazer a cura e de trazer a libertação. E quantas vezes você, para fazer a vontade de outras pessoas, né, não vai buscar a Deus? Quantas das vezes as pessoas enchem a sua cabeça e falam, não, larga disso, para que crer nisso? Para que buscar a Deus? Se você tem condições, né, gasta o seu dinheiro comprando os remédios, e pagando consulta e fazendo isso e aquilo outro. Nada contra, quem tem condição, faça. Mas nem sempre tem o êxito. Se é coisa que você precisa se achegar a Deus, o melhor é você se colocar na presença de Deus e buscar ao Senhor. Porque o que é para médico, o médico fará, mas o que não é para médico, só Deus pode fazer. E aqui, se Asa tivesse buscado ao Senhor, Deus teria usado a mão dos médicos, a capacitação dos médicos, e ele teria recebido a sua libertação. Mas ele não buscou a Deus, não buscou ao Senhor. Jó capítulo 13, versículo 4. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Olha que frase terrível e desesperadora.
Jó pronunciou diante de tantas acusações: vós sois inventores de mentira, vocês são médicos que não valem nada. Olha como que Jó estava esgotado. Mas aquela doença de Jó não seriam os médicos que iriam curar. E era tanta pressão na sua cabeça, os seus amigos inventando e falando e acusando ele, apontando ele, que ele chegou ao desespero, que ele disse: vocês são inventores de mentira, vocês são médicos que não sabem nada. Porque a doença, a enfermidade que Jó estava era terrível, era gravíssima, era sem cura, não havia remédio e nem libertação para ele através da ciência. Por mais que ele lutasse, por isso que ele já estava enfadado, ele estava cansado, esgotado de tanto sofrer. E tem quantas pessoas que vivem num sofrimento terrível e sofre e nunca tem cura, nunca tem libertação, nunca consegue. Jó passou por tudo isso. Agora, se aplicasse esse provérbio para Jó: Jó, cura-te a ti mesmo. Ele era fiel, ele era reto, ele era íntegro diante do Senhor. Mas havia ali uma provação que ele precisava vencer. Então tem coisas na nossa vida que não tem explicação, não sabe de onde veio, não sabe como começou, mas sabe que está sendo provado. E nesse momento tão difícil, que você, muitas das vezes, é necessário fazer tanta coisa, fazer tantos exames, ficar debaixo da medicina, passar por tantas coisas, por tantos comentários, porque existem muitos comentaristas que comentam coisas absurdas. Mas Jó, ele cria no poder de Deus. E ele estava disposto a vencer pelo poder de Deus. Tinha dias que a sua enfermidade era tão terrível, tão cruel, que ele desejava a morte. Que ele dizia: por que eu nasci? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento pela tamanha agonia e aflição. Mas essa causa na vida de Jó era algo espiritual, que ele estava ali numa provação terrível. Será que eu não estou falando com alguém que tem sido provado com enfermidades, que tem sido provado de uma maneira que muitas das vezes fica como Jó, desesperado? Muitas das vezes, como Jó fala, esses médicos não sabem nada, vocês são inventores de mentiras, porque falam e faz tratamento, e faz isso, e faz aquilo, e não chega a uma libertação. Como é desesperador a pessoa saber que somente a morte, que não tem cura, que não tem libertação, que pode viver a vida inteira fazendo procedimento e nada. Isso é enlouquecedor. E Jó, no meio da sua agonia e da sua aflição, ele não blasfemou contra Deus. Então, eu não sei a situação que você está passando, mas se por um acaso você que está me ouvindo tiver numa situação como a de Jó, que já não sabe mais o que fazer, que já não confia mais em ninguém, porque tudo que já pôde fazer já se fez e não resultou em nada, confia no Senhor. Continua fazendo seus tratamentos, seus procedimentos, mas busca a face de Deus.
Quem sabe o Senhor se volta para ti e te dá uma grande libertação, uma grande vitória. Deus faça algo tremendo na sua vida, porque Deus é poderoso para fazer, Ele pode te curar. Quem sabe essa enfermidade depende de ti mesmo. Porque se você colocar na sua cabeça, na sua mente que você vai morrer, que você não tem mais solução, que não tem mais saída, tudo isso pode acontecer. Mas se você fazer aquilo que está nas tuas mãos, na sua possibilidade, e confiar em Deus, acreditar nele, entregar a sua vida na vontade do Senhor, o Senhor pode fazer. Deus fez na vida de Jó. A situação de Jó era amedrontadora. Era uma situação que ele estava sensível, uma situação que ele estava se acabando aos poucos, vegetando, que ele estava ali se definhando na enfermidade. Mas era uma prova cruel, uma prova terrível sobre a vida dele. Oramassuri Calabai. Jó capítulo 16, versículo 4 a 8. Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar na minha? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Ou antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, ó Deus, exauriste as minhas forças, assolaste toda a minha família. Testemunha disso é que já me tornaste enrugado. A minha magreza se levanta e testifica contra mim. Olha o depoimento de Jó. Jó falando para os seus amigos: se põe no meu lugar. Se vocês estivessem no meu lugar, eu iria consolar vocês. Eu iria dar uma palavra de consolo. Eu iria dar uma palavra que pudesse levantar a vossa autoestima. Mas ao contrário, vocês têm me dado palavras de decepção. Se eu falar alguma coisa, a minha dor não cessa. E se eu ficar quieto, eu continuo sentindo dor. Então, tanto fez como tanto faz. Se vocês querem falar, continue falando. Eu sei o que eu estou passando. Então, irmãos, muitas vezes, as pessoas de fora não sabem o tamanho da nossa dor. As pessoas que estão de fora não sabem aquilo que sentimos no nosso interior. E muitas das vezes, ao invés de ter palavras de consolo, de ânimo, elas vêm com palavras agressivas, com palavras de murmurações, com palavras de acusações. Mas Jó falou assim, ó, se eu falar, se eu responder vocês, eu vou continuar sentindo dor. Também se eu ficar quieto, a dor está aqui, é eu que estou sentindo. Então quem sente é que sabe aonde dói. Quem sente é que sabe o que está passando. Então, muitas das vezes, irmãos, a melhor maneira é se calar. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser apontar, quem quiser discriminar, quem quiser acusar. E fique na sua posição confiando no Senhor. Às vezes alguém fala assim, mas você está passando por isso, alguma coisa de errado você fez. Porque não é possível uma pessoa sofrer tanto. Essa enfermidade não sara, você não consegue a cura. Mas você tem consciência de que você está diante de Deus. Então que falem o que quiser. Às vezes o seu corpo está enfermo, doente, mas a sua alma jubila na presença de Deus. A sua alma tem uma comunhão tremenda com o Senhor. Então Deus sabe o porquê desse processo. O porquê que você está sendo esmagado com lutas de enfermidade, com problemas, assolado assim. Existe um porém. Existe um começo e existe um fim. Deus tem vitória para aqueles que são seus. Às vezes você precisa ser curado do seu interior. Porque além da prova que você tem enfrentado,
Ainda existem marcas de pessoas que têm te machucado. Pessoas que têm falado palavras que são como pontadas, agulhadas, são como apunhaladas. E muitas das vezes aquilo fica te machucando. E já não basta o sofrimento de você sofrer enfermidade, de você passar por algo. Ainda tem um martírio de ser prejudicado com palavras. Então, não deixe que essas palavras opostas, malignas, entre e permaneçam no seu coração. Não deixe que a sua enfermidade venha se agravar por crer em coisa que pessoas falam. Pessoas que falam pelo nariz, falam coisas que não convêm. Em vez de trazer um alento, em vez de trazer uma palavra que venha trazer refrigério, e muitas das vezes querer machucar mais, querer engrossar mais o caldo, querer azedar mais aquela pessoa, o seu sentimento. Então, que o Espírito de Deus te alcance graça para você ser curado interiormente, para você ser curado dessas palavras contrárias, para receber a libertação de tudo isso que vem para te machucar. Então, médico, cura-te mesmo. Tem coisa que é você que tem que selecionar. Seleciona aquilo que você vai guardar e aquilo que você vai lançar fora. Lança fora essas palavras. Lança fora todo este mal. Quando alguém vier falar, não, está repreendido em nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Maior é o que está comigo. Deus é aquele que tudo pode fazer na minha vida. Lá, Massuriana. Salmo 41, versículo 1 a 13. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás ao desejo de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e o restaurará da sua doença. Eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? Quando perecerá o nome dele? Se algum deles vem ver-me, diz falsidade, enquanto no coração amontoa a maldade. Então sai, disso fala aos outros. Todos os que me odeiam murmuram unânimes contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo, uma má doença se lhe pegou. Está deitado, não se levantará mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, ó Senhor, tem piedade de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Tu me sustenta na minha integridade, me colocas diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. O salmista, ele fala que o Senhor conserva em vida e abençoa na terra. Mesmo aquele que está na enfermidade, o Senhor sustenta ele no leito da enfermidade. O Senhor consola ele no leito da enfermidade. E o Senhor é aquele que não lhe deixa morrer. Muitos falam, vai morrer, não tem mais vida. Já está pronto para fazer o velório. Muitos estão ali esperando a hora de cair. Mas o Senhor o conserva em vida e o Senhor o restabelece a sua saúde. Como o salmista disse, uma má doença se lhe pegou, está deitado, não se levantará mais, até o melhor amigo. Então, quantas pessoas que têm passado por este momento tão difícil, de estar acamado, de estar doente, de estar enfrentando uma enfermidade, e muitas das vezes, aqueles que poderiam lhe trazer uma palavra amiga, aqueles que poderiam estar do seu lado para lhe apoiar, para lhe ajudar, muitas das vezes o despreza, muitas das vezes o abandona. Quer ver quem é seu amigo? Cai enfermo. Quer ver quem está do teu lado? Precisa na hora da enfermidade. Todos se vão, todos se vão. Só fica aquele que verdadeiramente te ama, que pode estar do seu lado,
para estar contigo, para te apoiar, para te ajudar, para não deixar você ser torturado na enfermidade. Aqui, a palavra de Deus fala que o Senhor conserva em vida e o Senhor o levanta do leito da enfermidade. Então, médico, cura-te mesmo. Às vezes, quantas vezes Deus te usou para curar pessoas? Quantas vezes Deus te usou para levantar as mãos de quem estava caído? Quantas vezes Deus te usou para fazer para alguém? Muitas das vezes você está precisando que alguém faça para você e não acha quem. Né? Você mesmo tem que fazer por você mesmo. Você mesmo tem que não aceitar e crer que o Senhor é poderoso para te levantar deste leito de enfermidade. Eu me recordo quando eu estava problemática, com um problema de reumatismo no sangue, toda paralisada, entrevada as minhas pernas, que eu estava deitada no leito da enfermidade. Eu virei para a parede, chorei, clamei ao Senhor. Não foi um dia não, foi várias vezes. Eu passei anos tomando injeções, penicilina, bezetacil, tomando Motrin, né? Foi anos de provações, mas eu orei, eu clamei ao Senhor, eu disse: Senhor, se o Senhor me quer na tua obra, se o Senhor tem algo comigo, então me cura, me liberta, me levanta deste leito de enfermidade. E o Senhor me provou muito tempo, mas o Senhor me levantou, o Senhor me curou, o Senhor fez na minha vida. É algo que precisava eu me disponibilizar para Deus, eu me lançar nas mãos de Deus, eu aceitar o querer dele, o chamado dele, aquilo que ele tinha para minha vida. Então não sei a sua situação, mas fala com o Senhor, fala: Senhor, eu estou disposto a cumprir o meu chamado, eu estou disposto a viver o meu chamado diante da tua face. Me cura, Senhor, me liberta, me dá saúde, faz uma obra na minha vida. O Senhor é aquele que tem poder de te curar. Médico, cura-te mesmo. Você precisa ser curado, você precisa ser libertado, porque através de você Deus quer fazer muitas outras vidas. Salmo 10, versículo 13 a 14. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não pedirás conta? Tu ouviste, pois atento o trabalho e a dor, para as tomares sobre as tuas mãos. A ti se entrega o pobre, tu és o auxílio do órfão. Então o salmista diz que o ímpio, ele blasfema no coração dele, porque ele acha que Deus não vai pedir conta de nada, que Deus não vê nada, que Deus não está nem aí. Mas Deus é aquele que toma as dores em sua mão, né? Do pobre. Ele auxilia o órfão, a viúva. Deus é aquele que está disposto a fazer por aquele que não tem nada. Como que ele vai fazer por si? Ele não tem como fazer. Ele depende unicamente de Deus. A dependência de Deus é algo que nos ajuda. Médico, cura-te mesmo. Como obter essa cura? Dependendo de Deus. Dependa de Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É ele que pode realizar na tua vida. É ele que pode te levantar, é ele que pode transformar a sua vida, é ele que pode te dar a cura interior, a libertação. Salmo 30, versículo 2 assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse a cova. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Às vezes você não sabe mais o tanto que você já tem chorado. Já tem chorado feito criança, tem chorado. Não tem adquirido a cura, não tem adquirido a libertação. O salmista, ele fala: eu clamei por socorro e o Senhor me curou. Então clama ao Senhor.
peça a Deus. O Senhor fez subir a minha alma da sepultura, conservou minha vida para que eu não descesse a cova. Então é o Senhor que pode te levantar, é o Senhor que pode restaurar, é o Senhor que pode te curar, é o Senhor que pode fazer algo acontecer na tua vida. Urabassura e calabai. Quem sabe você já foi desenganado pela medicina. Quem sabe não tem mais solução para você. Quem sabe já tentou de tudo, já fez tudo o que podia fazer, mas nada teve solução. Então experimenta clamar a Deus. Clamar ao Senhor de todo o coração. Buscar a face do Senhor e calabassuriana lamanai. Chorar na presença de Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Salmo 38, versículo 17. Pois estou prestes a cair, a minha dor está constantemente perante mim. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Quanta enfermidade através do pecado. Porque muitas das vezes pelo pecado nós nos apartamos da presença de Deus. E o pecado começa a corroer o nosso interior. E começa a nos deixar enfermo. E começa a causar algo no profundo no nosso ser. E muitas das vezes, como o salmista diz, prestes a cair, a dor constante. Mas qual que é o remédio para curar essa dor? Confessar o teu pecado. Confessa. Não adianta ficar com ele escondido, guardado dentro do coração, sofrendo, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquilo torturando a sua mente. Confessa, a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa de fazer, alcança misericórdia. Então confessa o seu pecado a Deus, chega ao Senhor e fala, Senhor, eu sou pó e cinza, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, eu caí, escorreguei. Mas estou disposto a consertar, não praticar mais, eu preciso do seu perdão. Isso vai trazer libertação emocional, psicológica na sua vida. E vai fazer você ter sucesso e êxito na sua vida material. Porque muitas pessoas estão barradas pelo seu próprio pecado. Mas se você chegar a Deus e confessar, falar, Senhor, eu preciso perdão, me perdoa, me liberta, estou disposto a deixar o mal, eu quero minha libertação. O Senhor está disposto a trazer a cura para o seu interior. Porque médico, cura-te mesmo. Só você pode se curar. Porque é só você que pode confessar. Outro não pode confessar o seu pecado. Mas você pode confessar o seu pecado. Você pode ter desejo de deixar tudo isso e de praticar a vontade de Deus. Chega a Deus com sinceridade. Fala, Senhor, eu errei, eu falhei, eu sou pó, eu sou cinza, eu não consigo, eu não tenho força. Mas Deus é aquele que vai te estender a mão. E aquele que vem a Deus de maneira nenhuma, ele lança fora. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Muitas das vezes a pessoa está aí capengando. Por quê? Porque está fazendo tudo de si mesmo, né? E esquece que ele precisa da bênção de Deus. É a bênção de Deus que nos enriquece. É a bênção gratuita. Gratuita. O Senhor derrama a sua bênção grátis, gratuitamente, para mim e para você. Desde quando nós estejamos debaixo das suas potentes mãos, aceitando a vontade dele, o Senhor tem bênçãos para a tua vida. E é essa bênção que nos enriquece, que nos traz cura,
É essa bênção que nos traz libertação. É essa bênção que nos faz ser melhores a cada dia. E Deus tem bênção gratuita para a tua vida. Está disponibilizada para qualquer um que creia. Qualquer um que estiver disposto a ouvir a voz de Deus, a crer, a obedecer, está disponibilizado. Você pode receber gratuitamente. Não precisa você pagar. Não precisa você dar dinheiro. Está gratuito para você. É a bênção de Deus que enriquece. Deus tem tantas bênçãos. Quantas bênçãos. Muitas bênçãos. Maravilhosas bênçãos de Deus. Mas muitas vezes a pessoa só está ali, se acabando dia após dia, né? Em si próprio. Sem deixar a bênção de Deus cair sobre a sua vida. Porque ele acha que ele não precisa, ele acha que ele é o dono de si, ele é o dono do seu nariz, ele faz o que ele quer, a vida é da forma dele, e não é assim. Esteja nas mãos de Deus, esteja seguindo a vontade do Senhor, esteja coberto com o sangue do Cordeiro, e você vai ver Deus disponibilizar bênçãos como chuva. Chuvas de bênçãos serão, como a chuva que cai sobre a relva, e faz ficar verde, e faz ficar linda, assim as bênçãos que caem sobre a nossa vida, e nos traz cura abundante. Automaticamente o Senhor nos liberta de tanta coisa interior do nosso coração, tanta coisa interior do nosso psicológico, tanta coisa interior do nosso emocional, que você possa receber cura em nome de Jesus Cristo. Provérbios 14, versículo 12 a 13. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Então aquele que segue o seu próprio caminho, a Bíblia fala, há caminhos que parece que é bom, mas o fim é morte. Até no riso tem dor. Faz de conta que está rindo, mas está sentindo dor. Por quê? Caminhos errados, caminhos ignorados, caminhos que parecem bom, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então há caminhos que levam à morte, pelo erro, pelo pecado, pela mentira, pela vaidade. A pessoa diz que está sorrindo, mas até no sorriso tem dor. E o fim da alegria é a tristeza. A alegria dura pouco, não é assim? Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando o coração está alegre, o rosto fica deslumbrante. Dá uma saúde incrível, porque a alegria que sente no coração transborda, trazendo beleza, trazendo, como que fala? O coração alegre formoseia o rosto. Então ele traz beleza, ele faz ficar radiante, faz ficar lindo, brilhante, porque o coração está alegre. Então tem muita coisa que precisa ser curado lá dentro do coração. Médico, cura a ti mesmo. Alguém pode entrar dentro do teu coração? Não. Só pode entrar quem você deixar entrar. Se você abrir a porta do seu coração, o seu coração vai ser adquirido por aquela pessoa. Mas se você fechar a porta do seu coração, não vai entrar. Jesus mesmo disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então tem coisa guardada lá no seu coração, que está lá, mas que tem que sair. Tem que sair. Às vezes você não consegue confessar com a boca, mas o coração está cheio, está lá dentro e precisa ser curado. É aquele trauma, é aquele complexo, é aquela inferioridade, é aquela palavra mal falada,
é aquele sentimento, é aquela falta de perdão, é aquele ódio, é aquela agonia, aquela coisa que está lá dentro. Então, tudo isso vai fazer a sua face se descair, o seu semblante se entristecer. E alguém olha para você e não vai te ver radiante, não vai te ver formoso, porque o seu coração está carregado. Mas deixa esse médico que é Jesus curar o seu psicológico, curar o seu interior, curar o seu coração, desses traumas, né? Dessas coisas que vem guardado lá desde as antigas, desde as antiguidades, essas coisas que tem te afetado, que tem te machucado, que tem te deixado para baixo. Deixa ele fazer uma faxina no seu interior e te dar uma libertação exuberante, que todos que olhar para você vão dizer: o que aconteceu? Parece que você ficou mais novo, parece que você rejuvenesceu, parece que você está tão diferente, está com uma formosura, uma beleza. Porque se não curar o coração, o semblante vai carregar todo esse trauma. O semblante vai trazer toda essa tristeza. Então, tem coisa que é nós mesmos, que nós temos que expulsar, tirar. Porque quanto mais eu penso naquilo, mais vai me machucar. Quanto mais eu dou atenção para aquilo, mais vai doer. Quanto mais eu dou atenção para aquilo, mais aquilo vai fechar. Então, o que eu tenho que fazer? Falar: Senhor, me cura. Senhor, me ajude a libertar desse sentimento. Me ajude a esquecer esses traumas. Me ajuda a obter essa mudança através da fé em Jesus. Da graça que vem do Senhor. E Deus vai fazer você florescer e o seu rosto resplandecer com a graça de Deus. Eclesiastes 2:23. Todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Então, o pregador em Eclesiastes, ele diz que todos os dias são dores, é ocupação, é desgosto. E até de noite não descansa o coração. Tudo é vaidade. Então, quantas coisas que tá te comendo interiormente? Tá que nem um câncer ali devorando, comendo. E se fortalecendo. Comendo e cada vez aumentando mais o rombo. Porque a fadiga, né? O desgosto, né? As coisas que vão sendo arquivadas e armazenadas no seu interior, no arquivo da sua memória, da sua mente, do seu psicológico, e aquilo vai te estragando. Quando chega a noite, azeda tudo. Aí você não consegue dormir, vira de um lado, vira para o outro, o sono vai embora, não consegue ter paz, não consegue ter alegria, não consegue ter descanso. Mas a Bíblia fala, né? O salmista fala: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor cuidou de mim. Então, quando for deitar, fala: Senhor, tira esses pensamentos da minha mente, repreenda esses arquivos da minha memória, desfaça pelo poder do teu sangue que eu consiga dormir em paz, que eu tenha paz para dormir. Quantas pessoas que não sabem o que é dormir em paz, não sabem o que é ter um sono tranquilo, não sabem o que é poder deitar e dormir gostoso, porque é torturado a sua mente, a sua memória, os seus pensamentos. Urabassuri cai. Médico, cura-te mesmo. Dá lugar para Deus. Começa a colocar o seu pensamento no Senhor, na sua fé. Acreditar que mesmo que esteja tão difícil, mesmo que seja tão insuportável, Deus é poder para te garantir vitória. Deus é poder para fazer.
A Bíblia fala, não preocupeis com o dia do amanhã, porque já basta cada dia o seu mal. Então muitas das vezes a pessoa fica se torturando antes do tempo, nem aconteceu. E ele já está torturando a sua mente com uma coisa que ainda não aconteceu. Descansa em Deus, confia em Deus, espera no Senhor. E calabassurianda, orabaxanda e cai. Isaías capítulo 17, versículo 10 a 12. Tu te esqueceste do Deus da tua salvação, e não me lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, ainda que faças plantações formosas, e ponha nelas mudas de fora, e as faça crescer no dia em que plantares e florescer na manhã desse dia, contudo a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares. Ai do rugido das nações que rugem como um rugido de impetuosas águas. O profeta profetizando a dor, a tribulação, a angústia nas nações que clamam ai. A palavra de Deus fala, eis que vos livrarei da tentação que há de vir sobre toda a terra, para provar os que habitam no mundo. Então nós sabemos que nós vivemos dias de ai, de dores, de rugido, de bramido das nações. Mas nós confiamos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que está conosco. Nós cremos num Deus que não desampara o seu povo. Nós cremos num Deus que pode nos dar a vitória mesmo que os dias sejam difíceis. Mesmo que haja bramidos, mesmo que haja rugido das nações. Mas nós cremos que mais forte é o que está conosco. Isaías 26, versículo 17 a 18. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, com dores de parto, e dá gritos nas suas dores. Assim como nós, e tivemos dores de parto, mas isso nada foi, senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Então Isaías profetizando a metáfora da mulher grávida que está para dar à luz, porque as dores de parto são terríveis, e ela dá grito, ela sofre nas suas dores. Então, o sofrimento da mulher quando está para dar à luz é algo terrível. Então, nessa metáfora, nos diz que tem momentos na nossa vida que as nossas dores são como dores de parto. É algo que precisa nascer na minha vida, é algo que precisa acontecer na minha vida. Mas ninguém vai sentir a dor por mim. Ninguém vai sentir a dor da mulher que está para dar à luz. Quem vai sentir vai ser ela. Se ela quer essa criança nascer, ela que vai ter que passar por este momento. Então tem coisas, irmão, que são cruciais na nossa vida. Tem coisas que dependem de nós. Nós vamos sofrer aquela dor, nós vamos passar por aquele martírio, vamos passar por aquele momento, mas vamos gerar, vamos dar vida, vamos fazer algo acontecer. Então, tem coisas que é individual e cada um de nós precisamos ter consciência, irmão, do que devemos passar. É triste, é agonizante, mas vale a pena. Porque a Bíblia fala que a mulher, na hora que ela está para dar à luz, ela sente dor, ela se entristece, ela se agoniza. Mas depois, quando nasce a criança, aí vem um sorriso, vem a alegria, o contentamento, porque colocou um filho no mundo. Então tem coisas na nossa vida que nos faz chorar. Tem coisas na nossa vida que nos faz gritar de dor. Tem coisas na nossa vida que nos faz ficar de uma maneira tensa. Mas vai valer a pena. Porque todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho vai ser algo que vai ser gerado. E depois vamos ver os frutos. Depois vamos ver a conquista. Vamos ver o que nós conseguimos fazer com o nosso próprio esforço. Por isso, quando você estiver passando por este momento de aflição, como a mulher grávida que está ali, ou tudo ou nada,
ou nasce a criança, ou morre a criança. Não é assim? Então, tem que nascer. Assim na nossa vida, não tem como fugir do momento difícil. Não tem como fugir da hora que o pega mesmo. Ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. Mas que tenha que acontecer, tem que acontecer. Então enfrenta. Muitas das vezes, irmãos, o que nos impede de receber algo tão maior e tão grande é o medo. Eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso, mas Deus estará contigo. Assim como a mulher, ela sabe, vai ser alguns minutos, alguns instantes, alguns momentos, alguma situação que ela vai chorar, ela vai sofrer, ela vai sentir dor, mas logo após ela vai se alegrar muito. Ela vai ter um contentamento tão grande de ter nos braços um filho. Então eu não sei qual o momento, o martírio que você tem passado, o suplício, o sofrimento, a agonia, a dor. Mas resista, vença. Se tiver de chorar, chora. Se tiver de sofrer, sofra. Se tiver de gritar, grita. Mas não recua. Vença, seja vencedor. Porque tem coisa, irmão, que nós temos que querer. Eu quero pagar o preço. Eu quero vencer. Eu quero ser vencedor. Então eu vou suportar. Então suporte. Porque tem coisas, irmãos, que para ser de cura na nossa vida, tem coisas que para ser de sucesso na nossa vida, nós precisamos enfrentar. Muitas pessoas preferem fugir, sair correndo como louco, ir embora. Não, enfrenta. Passe o que tiver de passar, mas crendo, confiando que Deus vai fazer você gerar a bênção, a vitória, gerar aquilo que é o desejo, é o sonho, o propósito do seu coração. Isaías 66. Isaías 53. E o versículo 3 a 4. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus foi desprezado, foi humilhado. Muitos achavam ele indigno, mas ele levou as nossas dores, levou os nossos pecados sobre si. Isaías 66, versículos 7 a 9. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poderia fazer nascer uma nação num dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não faria nascer, diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então, quem jamais ouviu uma história como essa? Que antes que tivesse de parto, já deu à luz. E antes que viesse as dores, já deu à luz. Quem já viu tal coisa? Uma nação nascer de um só dia? Então, tem coisa que para nós, irmão, é impossível, é loucura. Mas para Deus é muito fácil. Tem coisa que nós falamos, isso não vai acontecer nunca. Nunca, como? Não é possível. Se olharmos para Jesus, que nasceu de uma virgem, coisa impossível. Mas Deus é Deus do impossível. Então, quem sabe você olha para as suas feridas, para as suas machucaduras, para o seu sentimento, você fala, é impossível. É impossível delatar tudo isso, é impossível eu me libertar de tudo isso, é impossível. Para você é impossível, para Deus não. Ele pode fazer o antes de tudo, ele pode dar cabo a tudo, ele pode fazer. Então,
Como que pode? Nascer antes de dar à luz. Nascer antes de ter o parto. Como pode acontecer? É coisa de louco, né? Coisa de doido. Isso é coisa que não dá. Mas Deus faz loucura. Coisa que na nossa imaginação não dá. E Deus faz. Então, o Senhor, Ele pode fazer o inimaginável, o impossível, né? Aquilo que nunca aconteceria por si próprio, mas Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele mesmo diz: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Jeremias 4, versículos 19 a 20. Ah, entranhas minha, eu me contorço em dores, meu coração ruge, não me posso calar, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta, o alarido da guerra. Então, Jeremias sofrendo por ver e ouvir. Aquilo não estava com ele, estava acontecendo com os outros. Mas ele ouvia e ele via, e aquilo fazia ele contorcer em dores, pelo sentimento, pelo amor que ele tinha por Sião, pelos seus contemporâneos, por todos aqueles que estavam passando por tantas coisas. Então, ele estava sofrendo. Será que você não está sofrendo pelo que está acontecendo com os outros? Às vezes, nem é para você. É o que está acontecendo na sua família, na sua casa, acontecendo entre os seus amigos. E você traz aquela dor tudo para si. E Jeremias estava se contorcendo em dor por tudo que ele estava vendo, ouvindo. E isso está te machucando. Então, por que que o povo de Jerusalém estava passando por aquilo? Porque eles fizeram por onde? Então, muitas das vezes a gente pega o problema dos outros para nós. Aquilo nem é para nós sofrer aquilo. Aquilo as pessoas estão pagando pelas suas causas, suas consequências do que fez. Mas nós trazemos tudo para nós. E jogamos tudo em cima das nossas costas. E depois ficamos como Jeremias, se contorcendo de dor. Se contorcendo de dor por carregar o peso dos outros. Jeremias 8, 21 e 22. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque não se realizou a cura da filha do meu povo. Jerusalém era o centro dos profetas. Gileade era o lugar onde havia muitas plantas medicinais, havia muitos médicos formados ali. Então, eles saberiam muito trazer cura para vários tipos de enfermidade. Mas aquela enfermidade não tinha médico, não tinha bálsamo, não tinha plantas medicinais que poderiam curar a filha do meu povo. Era o seu pecado, a sua distância, o seu distanciamento de Deus que tinha levado eles a essa prática. Por mais que havia bálsamo, plantas medicinais, médicos em Gileade, não tinha cura. Marcos capítulo 15, versículo 29 a 32. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: a tu que destróis o templo, em 3 dias edifica, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os mestres da lei, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça agora da cruz e acreditaremos em ti. Os que com ele foram crucificados também o insultavam. Que coisa terrível. Eles zombavam, olhavam para Jesus e diziam: você não disse que destrói o templo e edifica em 3 dias? Desce da cruz, salva-te mesmo. Você curou os outros, por que não pode curar você mesmo? Você fez pelos outros, por que não pode fazer por si mesmo? Jesus passou por isso. Desce da cruz. Quantos milagres Jesus fez pelas pessoas? Quantas curas Jesus fez? E agora ele era necessário. Jesus só estava ali na cruz porque ele veio para isso, para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas maldades. Então, se ele saísse da cruz,
Se ele abandonasse a cruz e fizesse por ele mesmo, nós não seríamos salvos. Mas por amor a nós, ele não podia fazer por si mesmo. Então, ele estava fazendo por nós e não podia fazer por si próprio. Então, quantas vezes a pessoa fala: ah, você não fez para os outros? Deus não te usou para curar, Deus não te usou para libertar, Deus não te usou para fazer, por que você não faz por você próprio? Assim fizeram com Jesus. Desce da cruz, desce da cruz, desce, você não é filho de Deus, você não é o Salvador, então salva-te mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 17 a 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus passou tudo para ele poder socorrer a mim e a você. Naquilo que nós somos tentados, naquilo que nós somos provados, ele suportou para poder fazer por nós. Colossenses 4,14. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudações finais de Paulo. Então, quem era Lucas? Lucas era o doutor Lucas, o médico amado. Ele foi apóstolo, servo de Jesus Cristo, e escritor bíblico, escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Lucas, nome grego, que exerceu a função de apóstolo, escritor, escreveu como testemunha ocular dos acontecimentos bíblicos, exerceu o papel de cooperador, evangelista, escritor, médico amado, por sua lealdade a Paulo, como o próprio Paulo destacou, que Lucas, ele não era somente um profissional competente, mas um discípulo, uma pessoa amável, compromissada com Jesus. Lucas era o doutor, disposto a usar o seu talento para curar no espiritual e no material. Lucas era um médico amado. Que lindo, né, irmãos? Jesus chamou, salvou, libertou um doutor, um médico, o doutor Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele estava ali presente, viu os milagres de Jesus, ele próprio relatou, como lá da mulher do fluxo de sangue, ele como doutor, ele relatou, como foi a cura dela, ele relatou a cura da sogra de Pedro, como quem tinha uma febre alta, como ele sabia que na medicina a febre alta, como que era, que se realizava. Então, em todos os seus relatos, ele com a sua capacidade ali teórica, porque ele era um doutor, um teólogo, que ali ele estava escrevendo com capacidade. Coisa linda, irmãos, como Deus capacita para exercer o ministério. E ele era um doutor, um médico, quantas vezes ali usando a medicina para curar, sempre ao lado ali, ajudando Paulo, sempre ali escrevendo, sempre disposto a fazer. 2 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Então, Lucas, o doutor Lucas, companheiro de Paulo nos momentos difíceis e solitários. Ali, Paulo relata, só Lucas está comigo. Então, o médico que estava ali com Paulo, aprendendo também, e acompanhando, e recebendo, e escrevendo, e essas palavras maravilhosas que tem no livro do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa receber a cura através da fé em Jesus. Médico, cura a ti mesmo. Te permita ser curado. Você mesmo pode dar essa entrada para o Espírito Santo
curar a sua vida. Médico, cura a ti mesmo. Muitas vezes você faz tanto para outras pessoas, né? Esquece que você precisa amar você, que você precisa ter o amor próprio, que você precisa fazer por você. Você precisa deixar ser curado e ser liberto pelo poder de Deus. Médico, cura a ti mesmo. Deixa essa medicina espiritual, essa medicina de Jesus entrar no seu interior, curar o seu psicológico, curar o seu emocional, curar a sua vida de todo trauma, em nome de Jesus, amém? Eu te convido para orar. Espero que essa palavra, essa meditação possa ter falado ao seu coração. Se você não sofre com enfermidade, mas você precisa ser curado do seu interior, deixa essa palavra trazer essa libertação, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, eu fui fiel em entregar a sua palavra, que o Senhor possa alcançar as vidas, trazendo a cura, a libertação, no emocional, no psicológico, Senhor Jesus, no físico, que o Senhor possa fazer, Senhor, nesta vida alabaçuriana, e repreender todo mal, todo dardo, toda força maligna, Senhor. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível para Ti? Nada é impossível, Senhor. Se for uma situação impossível, uma situação difícil, Tu tem poder, e calabaçuriana. Toma essa vida nas Tuas mãos e dá a vitória pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? O Senhor me diz que Ele está enviando anjos. E o Senhor está entrando com cura e libertação em pessoas que têm ouvido a palavra e têm aceitado a cura interior. Que você possa receber da parte de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que estão necessitando de um socorro. Pessoas que estão com o coração machucado, aflito. Pessoas que têm se deixado levar na área sentimental, e o Senhor está entrando com cura e libertação. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela a pessoa que você está como se fosse assim algemado, como se fosse assim preso por situações que não te deixam viver algo novo, como se fossem situações que barram a sua vida e te deixam presa. E você precisa sair desta prisão espiritual. E o Espírito de Deus está te dando a libertação. Receba pela fé, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você ouviu na palavra, você creu, mas você acha muito difícil receber a cura. Alabassuri calamanai, alabassuri cai. E você tem falado, Senhor, só um milagre. E Deus está disposto a fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor está falando contigo, você chorou muito e você falou, Senhor, eu sou como uma criança e não sei nem me defender. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sido provado em várias áreas da sua vida. E você tem falado, Senhor, até quando essa provação? Senhor, o que eu posso fazer para me libertar dessa situação? E o Senhor quer entrar com providência, alabassuriana. Receba de Deus um milagre, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem chorado, e muitas das vezes as pessoas não dão crédito naquilo que você fala. Você tem falado, você tem aberto o seu coração, mas as pessoas têm zombado, tem criticado, isso tem te feito sofrer muito. E o Senhor manda dizer assim, para você não temer, porque o Senhor vai derramar um bálsamo sobre o seu coração, e o Senhor vai fazer uma limpeza no seu interior, e vai te dar uma vitória muito grande, emocional. Receba de Deus, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que você tem sofrido muito, tem tomado muitas injeções, muito medicamento, e cada vez você tem piorado mais. Você tem falado com Deus, Senhor, o Senhor quer fazer na minha vida? Então faça, porque eu já não tenho mais nem força
não tenho mais como vencer essa situação. E Deus manda dizer assim: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, toma posse e receba a vitória em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você foi atingida por uma obra maligna e você tem lutado com todas as suas forças, mas é um impedimento muito grande na sua vida. Tudo que você vai fazer não dá certo, tudo que você vai fazer não dá certo, e você tem chorado, você tem gritado, esperneado diante de Deus, e você tem falado: Senhor, como eu vou sair dessa situação terrível? Como eu vou alcançar a libertação? E o Senhor, Ele está te dando a vitória. O Senhor está desamarrando, desatando, te desprendendo, e as portas se abrirão no nome do Senhor, e você vai testificar que grande é Deus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alguém saiu batendo as portas e falando alto com você, e você ficou chorando. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem se dedicado a fazer pelos outros, mas as pessoas têm se aproveitado muito de você. E você tem chorado, e você tem falado: Senhor, até quando eu vou ficar como peteca? Até quando as pessoas vão apenas me usar? E o Senhor, em Calamanai, Ele está derramando sobre a sua vida uma unção de cura e libertação. Deus está curando o seu interior, alabaçuriano, aragachore Calamanai. E o Senhor está te dando condições de vida. O Senhor está entrando com providência, está realizando um grande milagre. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem feito tanto pela sua família, mas você é rejeitado. As pessoas olham para você e não te dão nada, e nem acreditam no seu potencial. Mas o Senhor, Ele vai te usar de uma forma tremenda. E o Senhor vai abrir porta onde não há porta. Deus vai entrar com providência, e Deus vai realizar o desejo do seu coração. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você pegou um papel, uma caneta, e você escreveu, e depois você ficou com vergonha, porque você achou incapaz de conseguir aquilo. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está sofrendo muito, porque você está sendo acusado por alguém injustamente. Essa pessoa tem te pressionado, essa pessoa tem te chantageado, essa pessoa tem falado coisas que tem te levado a um momento assim que parece que vai enlouquecer. Mas o Senhor, Ele manda dizer assim, que Ele está advogando a sua causa, e Ele está entrando com providência, e teus inimigos cairão a teus pés, em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você saiu falando sozinho pelas ruas, porque a pressão era muito forte na sua mente. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que o Senhor está trabalhando no seu psicológico. O Senhor está entrando com libertação na sua mente. Receba pela fé em nome de Jesus. O Senhor me revela também pessoas que estão com seu emocional abalado. Pessoas que estão assim, sem saída. E você está numa situação muito crítica, mas Deus está te dando uma grande libertação. Receba pela fé em nome de Jesus. Amém? Essas foram as revelações que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor me deu. Tem alguém nessa oportunidade que deseja entregar a sua vida a Jesus, receber Jesus gostoso na sua vida? Então levante a sua mão e aceite a Jesus, e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Cura o meu interior e me dá graça para te servir, em nome de Jesus. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Você servia a Deus, mas por algum motivo parou e quer voltar para Jesus? Levante a sua mão
e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me dá força para te servir, cura o meu emocional, cura o meu psicológico, cura a minha vida e me dá graça diante da sua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, foi muito bom estar junto com você, meditando a palavra de Deus. Médico, cura a ti mesmo, deixa Jesus entrar no seu coração e acontecer essa cura interior. Que Deus possa fazer maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus.